Imagine um tempo tão perigoso que você mal ousaria sair de casa após o pôr do sol. Um tempo em que um povo inteiro vivia acuado sob o domínio de inimigos cruéis. É exatamente nesse cenário que surge uma figura lendária, Sansão, um homem cuja força não vinha de espadas brilhantes, mas de um segredo que ninguém parecia descobrir. O poder em seus braços e a coragem em seu peito eram suficientes para deixar qualquer oponente tremendo de medo, até mesmo um exército inteiro. Certa vez, até com um leão, ele lutou. Mas acredite, nem toda a força do mundo pode proteger um coração vulnerável à sedução, à traição e às próprias fraquezas. Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão e Dalila, um episódio marcante que mostra como o inimigo mais perigoso pode estar bem ao nosso lado, ou até em nossos próprios desejos. Antes de seguirmos, se você curte narrativas fortes, cheias de ação, mistério e lições de vida, já deixe sua inscrição aqui no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos episódios destas histórias épicas que vão além das páginas da Bíblia. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas mais uma história, é um aviso a todos nós. Em um vale marcado pelo medo, havia um povo que sonhava com a liberdade, mas só encontrava o peso de correntes invisíveis. Foi nesse cenário que uma promessa divina ecoou. Um filho nasceria já consagrado, destinado a um propósito sagrado. Aquele menino, tão comum à primeira vista, carregava um sinal invisível da presença de Deus, o compromisso de jamais tocar em certos alimentos, de manter-se puro e, acima de tudo, nunca deixar a lâmina ferir seus cabelos. Era um pacto milenar, delicado e sem alarde, porém repleto de força. Ao crescer, sua presença não era apenas notada, mas sentida. Seus músculos não vinham do esforço humano, e sim de uma bênção misteriosa. Enquanto muitos temiam as lanças e escudos, ele parecia moldar o mundo ao seu redor com as próprias mãos. Havia algo nele além da carne e do sangue, um poder silencioso, quase palpável, que se manifestava em momentos decisivos. Em noites escuras, quando corações se enchiam de pavor, ele surgia implacável, rompendo amarras, abrindo caminhos e frustrando a ambição dos inimigos. No entanto, a mais cruel das ameaças não vinha de guerreiros musculosos ou armaduras imponentes. Ela se escondia em gestos leves, em olhares profundos e em palavras que pareciam sincero afeto. Não havia espadas, não havia gritos de batalha, apenas um convite perigoso ao repouso, ao abandono da vigilância. E ali, no suave desenrolar de uma conversa ao pé do ouvido, algo muito mais forte que ferro poderia ser dobrado. A força interior de um homem escolhido, prestes a encarar um inimigo invisível, um inimigo com o rosto mais belo e o sorriso mais encantador que ele já havia visto. Certa noite, quando a lua iluminava as colinas e as fogueiras brilhavam nos acampamentos distantes, Sansão foi atraído a uma pequena vila. Ali, em meio a sussurros e risadas, um rosto novo chamou sua atenção. Era uma mulher de cabelos escuros e olhar profundo, chamada Dalila. Ela se aproximou com um sorriso gentil, como se já o conhecesse há muito tempo. Dalila então perguntou: "Você é Sansão, não é? Ouvi falar de seus feitos. A cidade inteira comenta sobre sua força. Mas será que o homem por trás desses músculos também sabe aproveitar momentos de paz, longe das batalhas?" Sansão, um pouco desconfiado, mas curioso, inclinou-se levemente, analisando cada palavra, cada sorriso, e respondeu: "Eu sou Sansão, mas diga, Dalila, como alguém tão amável vive entre tantos rumores e perigos?" Ela deu um passo à frente, o ar carregado do perfume das flores noturnas, envolvendo o momento, e disse: "A noite é minha amiga. Costumo dizer que a escuridão não amedronta quem tem olhos para ver a beleza no silêncio. E você, Sansão, o que vê quando ninguém está olhando? O que o torna tão diferente?" O guerreiro respirou fundo. Raramente alguém perguntava algo assim. As pessoas costumavam tremer diante dele, não convidá-lo a refletir. Sem perceber, ele abriu um pequeno sorriso, como se aquele encontro fosse um oásis inesperado no meio do deserto. "Eu vejo que a força não é tudo, Dalila. Às vezes, o valor de uma pessoa se revela naquilo que ela guarda no coração, não nos golpes que pode dar. Mas e você? Por que essa curiosidade toda?"
Dalila inclinou a cabeça, deixando a luz da lua refletir em seus olhos, e respondeu: porque existe um mistério ao seu redor. Um homem tão forte, tão temido. Deve haver algo escondido além desses músculos. Gostaria de conhecer você de verdade. Enquanto as vozes sussurravam sob o manto estrelado, o mundo ao redor parecia se calar. Quem os observasse de longe veria apenas duas figuras conversando. Mas ali, naquele instante, as sementes de um jogo perigoso começavam a ser plantadas. Palavras doces se misturavam a perguntas ocultas. E Sansão, tão destemido nos campos de batalha, entrava agora em um terreno desconhecido, no qual o inimigo não brandia espadas, mas sorrisos e promessas. Está gostando da história de Sansão e Dálila? Seu apoio é uma bênção. Por favor, deixe seu like e siga conosco no caminho de Jesus. Continuando, nos dias que se seguiram, a presença de Dalila parecia envolver Sansão como um doce perfume que pairava no ar. Ela não pressionava abertamente, nem agitava perguntas diretas. Pelo contrário, falava de histórias antigas, cantava melodias simples e ria de piadas bobas, como se a vida fosse apenas um fluxo leve e sem segredos. Mas, mesmo assim, havia um brilho curioso em seus olhos, um interesse maior do que o normal. Certa tarde, enquanto o sol dourava os campos, Dalila pousou a mão sobre o braço de Sansão e o elogiou de forma encantadora, comentando sobre sua coragem e sua fama. Depois, sem pressa, abriu um assunto diferente, como alguém que se distrai ao lembrar de um detalhe. Dalila disse: é engraçado, tantas pessoas contam coisas incríveis sobre você, mas ninguém sabe dizer o que te torna tão único. Alguns juram que é algum truque antigo, outros pensam que é algo que você come. Dá para acreditar nisso? Sem responder de imediato, Sansão apenas sorriu, mantendo o mistério. Ainda assim, Dalila não desistiu. Em outra ocasião, sob a sombra de uma árvore, ela insinuou com um ar de falsa inocência: se alguém quisesse te prender de verdade, o que faria? Cordas novas, nós apertados, laços especiais. Só por curiosidade, imagino que nada seja capaz de te conter. Ao ouvir isso, Sansão fingiu pensar, tocando o próprio queixo. Por um instante, deixou escapar uma dica falsa, descrevendo algum material resistente, uma armadilha improvável. Sua voz tinha um tom brincalhão, como se fosse tudo uma piada. Mas, naquele momento, a semente da dúvida era lançada outra vez. Por trás das palavras doces, havia um plano se formando. Cada encontro trazia perguntas mais sutis, como fios invisíveis, tecendo uma armadilha. Ao mesmo tempo, o sorriso de Dálila não deixava transparecer qualquer má intenção. Com habilidade, ela alimentava a sensação de segurança, dando a entender que tudo não passava de uma conversa sem importância. Mas, na penumbra da mente de Sansão, começava a surgir uma leve inquietação. Ele não era ingênuo, mas gostava da atenção que recebia. Sentia-se valorizado, e isso o tornava mais lento para perceber o perigo que se aproximava, passo a passo, no silêncio de cada diálogo. Numa noite em que o luar deixava tudo mais silencioso, Dalila esperou Sansão relaxar ao seu lado, com a cabeça apoiada em um travesseiro macio. Então, sem nenhuma pressa, comentou sobre uma curiosa técnica que ouvira: usar tiras feitas de tendões frescos, ainda não secas ao sol, para conter alguém muito forte. Parecia uma sugestão sem importância, dita em tom de brincadeira, mas não era. Naquela mesma madrugada, quando Sansão adormeceu, Dalila chamou homens escondidos. Eles entraram de mansinho e, seguindo sua dica, amarraram firme os braços do guerreiro. Porém, assim que ela o despertou, com um grito falso: Sansão, os inimigos estão aqui. O herói, ainda meio sonolento, rompeu as amarras como se fossem fios de cabelo. A surpresa não estava no ato em si, mas na expressão de Dalila, que disfarçou a frustração com um sorriso amarelo. Sansão não viu maldade. Acreditou ter assustado ladrõezinhos covardes e voltou a dormir, achando tudo muito engraçado. Mais tarde, Dalila tentou outro truque. Contou a Sansão uma história sobre cordas novas e grossas, feitas de linho resistente. Talvez, disse ela, essas fossem capazes de segurar até o maior dos campeões. De novo, à noite, homens se esgueiraram pelas cortinas, armando o laço. E de novo,
Ao ser alertado, Sansão se levantou e partiu o material ao meio, como se não fosse nada. Cada tentativa, falha só, tornava Dalila mais hábil na arte do fingimento. De manhã, ela tocava o rosto de Sansão com carinho, fazia perguntas inocentes, elogiava sua bravura, dizia que tinha medo de dormir sozinha, pedia um pouco mais de atenção. Uma noite após a outra, ela insistia, forçando um sorriso, jurando curiosidade e admiração. Sansão, encantado pela beleza e pela doçura daquela mulher, não percebia que seus segredos estavam sendo testados de maneira cada vez mais sutil, envolvendo não apenas cordas e nós, mas o próprio orgulho e confiança que carregava no peito. E agora, eu pergunto a você, que está assistindo, você acha que a fraqueza dos homens sempre serão as mulheres? Porque os homens sempre se sujeitam a prazeres rápidos e passageiros e se desviam dos seus caminhos? Me diz o que acha aí, nos comentários. Continuando. Numa noite especialmente silenciosa, Dalila trouxe algo diferente para a conversa. Sem pressa, comentou sobre um antigo costume que ouvira falar, algo sobre entrelaçar os cabelos de um guerreiro numa trama de tecido, fixando tudo com uma estaca de madeira bem firme. Ela contava isso, enquanto acariciava suavemente as tranças de Sansão, como se falasse de um detalhe sem importância, apenas mais uma ideia curiosa. Quando o sono pesou sobre os olhos do homem forte, Dalila agiu com delicadeza, movimentando seus dedos com a habilidade de uma artesã experiente. Ela prendeu cada mecha dos longos cabelos de Sansão, mesclando-os à trama de um tear escondido atrás de panos, criando assim uma armadilha que não fazia barulho algum. Seu coração batia acelerado, não de amor, mas de expectativa. O plano parecia perfeito, e o silêncio da madrugada tornava tudo mais intenso. Porém, quando Dalila novamente soou o alarme, Sansão, acorde, eles chegaram. O guerreiro despertou num sobressalto e, sem demora, simplesmente ergueu a cabeça. As tranças, arrancadas do tear, voaram como fios de palha ao vento. A estaca de madeira partiu-se num estalo seco e o encanto de Dalila tremeu por dentro. O homem continuava invencível e ela precisava de uma nova estratégia. Na manhã seguinte, Dalila não exibiu raiva nem frustração. Em vez disso, deixou escapar um suspiro triste, abaixando o olhar e fingindo estar abatida. Sua voz saiu baixa, quase trêmula, como a de alguém profundamente magoado. Mas, por trás das feições angustiadas, a mente dela já girava, buscando o caminho certo para quebrar não apenas tranças e cordas, mas a própria confiança daquele homem que parecia inatingível. Na manhã seguinte, o canto dos pássaros não trouxe leveza, mas um peso no ar. Dalila permanecia quieta, sentada num canto do aposento, os olhos baixos, a voz contida. Quando Sansão se aproximou, esperava encontrar aquele sorriso fácil, a conversa suave, mas foi recebido com um silêncio amargo. Ela deixou passar alguns instantes, quase como se lutasse para falar, e então ergueu os olhos, úmidos, encarando-o com uma tristeza que parecia sincera, e perguntou: "Por que você faz isso comigo? Eu achei que podíamos confiar um no outro. Todos falam sobre sua coragem, sua força, mas eu me pergunto, onde está a verdade entre nós? Será que você realmente gosta de mim, ou sou apenas mais alguém com quem você brinca?" O guerreiro, tão poderoso diante dos inimigos, sentiu um aperto no peito. Aquilo não era um desafio físico, mas um golpe no coração. Ver alguém que lhe era querido parecer ferido dessa forma mexia com sua confiança. Ele notou que ela não gritava, não acusava aos berros, apenas deixava o pesar transparecer, como se cada palavra fosse um caco de vidro contra seus sentimentos. Sansão inclinou-se, tentando encontrar as palavras certas para acalmar aquela dor. Mas antes que pudesse dizer algo, Dalila deixou escapar um suspiro profundo, quase desistente, e secou uma lágrima imaginária dos olhos. "Eu não quero nada além de sinceridade. Se você me considera importante, então, por que esconde de mim aquilo que o torna tão especial? Por que não me mostra que não tenho motivos para duvidar?" A pergunta ecoava no silêncio. Não era um pedido direto, não vinha acompanhada de ameaças, mas continha o peso de um ultimato emocional. Tudo ao redor parecia diminuir, restando apenas aquelas vozes, aquele diálogo tenso entre dois corações.
um tentando manter sua integridade e o outro exigindo a verdade como prova de amor. Sansão permaneceu em silêncio por um momento, sentindo um nó apertar sua garganta. Por mais que suas vitórias tivessem sido grandiosas, nunca havia enfrentado um dilema tão profundo. Era estranho. Ele já destruíra exércitos inteiros. Porém, agora, diante de um olhar ferido, suas palavras pareciam pesadas demais para serem ditas com facilidade. Por fim, ele se aproximou, abaixou o rosto até quase encostar no de Dalila e falou com a voz mais suave que podia encontrar, tentando acalmar aquele mar de emoções. Eu nunca quis te machucar, não sei como explicar. É difícil, entende? Há coisas que carrego comigo, desde antes do meu primeiro passo, coisas que não falei a ninguém, e não é por falta de confiança, mas por um dever que preciso cumprir. O ar parecia mais denso, e Dalila manteve a expressão de quem escuta algo delicado. Sua respiração era lenta, enquanto cada palavra de Sansão se desenrolava com cuidado. Ele hesitou novamente. Pensou em inventar outro motivo, outra desculpa, mas sentiu que isso só tornaria tudo pior. A tristeza dela parecia verdadeira, e aquela tristeza agora queimava dentro dele, como se o estivesse empurrando a um penhasco de revelações. Sansão precisava decidir entre proteger o segredo que o definia ou confortar aquela voz doce que o acusava sem levantar um dedo sequer. Ele inspirou fundo, o coração batendo no ritmo da incerteza. Dalila aguardava, em silêncio, apenas observando. Bastava mais uma resposta falsa e ela se viraria. Quem sabe iria embora, deixando-o com o eco da própria culpa. Ou talvez algo pior acontecesse, algo que Sansão não queria arriscar. E assim, naquele instante, o herói mais forte que o mundo já vira enfrentava a mais perigosa de suas batalhas. A luta entre a lealdade ao seu chamado e a fragilidade do seu próprio coração. Sansão, enfim, ergueu a cabeça, encarando o rosto de Dalila com um misto de dor e cansaço. Era como se suas próprias defesas estivessem desmoronando, não por força de cordas ou correntes, mas por aquele olhar carregado de expectativa e mágoa. Ele respirou fundo, sentindo o ar pesar no peito, antes de confessar aquilo que guardara com tanta determinação. Minha força não vem dos meus músculos, Dalila. Não é treino, nem truque. É um presente divino, ligado a um voto que fiz desde o dia em que nasci. Meus cabelos nunca foram tocados por lâmina alguma, pois eles simbolizam um compromisso sagrado. Enquanto permanecerem intactos, o poder que Deus me deu permanece comigo. Mas, se forem cortados, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que antes. O vento lá fora pareceu parar, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Dalila, quieta, observava cada detalhe daquele momento, guardando cada palavra em seu coração. Por trás do semblante sereno, algo se remexia, como um animal à espreita, satisfeito por finalmente ter encontrado a porta de entrada para seu objetivo. Ele não percebeu o brilho diferente no olhar dela. Sua mente estava ocupada pelo alívio de ter colocado em palavras um segredo tão bem protegido. De certa forma, Sansão acreditava estar fazendo a coisa certa, provando sua confiança. Talvez agora ela entendesse seu silêncio de antes. Talvez, ao entregar seu maior tesouro em forma de palavras, ele conquistasse de vez aquele afeto que tanto o desarmava. Assim, naquela penumbra, sob o teto que os abrigava, o herói havia aberto mão de sua armadura mais poderosa, entregando a essência da própria força para alguém que não empunhava espadas, mas armas muito mais sutis e perigosas. No silêncio daquela mesma noite, as lâmpadas queimavam com uma chama trêmula, refletindo sombras dançantes nas paredes. Dalila, mantendo a aparência serena, esperou até que Sansão mergulhasse num sono profundo, um sono alimentado pela sensação de dever cumprido. Ele acreditava ter provado seu amor, mostrando que não havia segredos entre eles. Mal sabia ele o que aconteceria a seguir. Enquanto sua respiração se tornava mais lenta e pesada, ela levantou-se sem fazer barulho, pés descalços, tocando o chão frio. Seus olhos não eram mais doces nem aflitos. Ao contrário, um brilho decidido reluzia neles, e seus passos eram firmes, como de alguém que sabe exatamente o que tem de fazer. Dalila abriu uma pequena porta lateral,
chamando a presença de um homem que aguardava nas sombras. Era a hora de colocar em prática o plano pelo qual tanto lutara. Com gestos calculados, eles se aproximaram da cama onde Sansão dormia tranquilo. Lá estava ele, o homem mais temido pelos inimigos, tão indefeso quanto uma criança adormecida. A mão que segurava a lâmina avançou devagar, encostando no cabelo, que era a chave de sua força. Um corte suave, outro, mais outro. Cada fio caía sem luta, levando com ele o poder que tanto impressionara os povos ao redor. Dalila manteve-se imóvel, observando o trabalho ser feito, sentindo um frio na espinha, não de medo, mas de excitação pelo sucesso. O homem que, há pouco, era capaz de destruir exércitos, agora estava no limiar de uma mudança irreversível. A cada mecha retirada, ela sentia a conclusão de seu objetivo se aproximar. Quando o último fio se soltou, a lâmina foi guardada em silêncio, e Dalila recuou, olhando o guerreiro adormecido. A madrugada parecia segurar a respiração, à espera do momento em que a verdade surgiria. Sansão, agora vulnerável, enfrentaria um mundo que não lhe daria misericórdia. O resultado daquela traição estava prestes a ser revelado ao primeiro raio de sol. No instante em que a aurora tocou o horizonte, Dalila ergueu a voz numa falsa agitação. Sansão, acorde. Eles voltaram. Os inimigos estão aqui. A reação do guerreiro foi imediata. Ele saltou da cama, como fizera tantas outras vezes. Mas, desta vez, algo estava diferente. Ao tentar se livrar das cordas que surgiram num piscar de olhos, percebeu, assustado, que não havia mais poder em seus braços. O corpo, antes imbatível, agora sentia o peso e a pressão dos laços apertados. A força que rompia correntes, como se fossem linhas de costura, simplesmente não estava mais ali. Num segundo, o orgulho desabou, e o homem que espalhara medo nos corações dos inimigos viu-se indefeso. Seus músculos eram os mesmos, mas sua essência estava ausente. Do lado de fora, risadas estridentes ecoaram. Os adversários esperavam por isso havia muito tempo. Com passos decididos, eles entraram, ignorando qualquer resquício de respeito, tratando Sansão como um troféu a ser exibido. Dalila manteve-se ao lado, observando em silêncio, sem um traço da aflição que antes demonstrava. Sua expressão era fria, quase indiferente, enquanto a cena se desenrolava. Sansão, o invencível, entregue como um animal caçado numa armadilha bem planejada. Naquele momento, a verdade se revelou com brutalidade. A mais terrível das batalhas não foi vencida em campo aberto, mas num sussurro, numa promessa vazia, num ato de confiança mal direcionada. Sansão estava ali, sem coroa, sem honra, descobrindo que o verdadeiro inimigo não empunhava lanças, mas palavras suaves, e que, às vezes, o golpe mais duro não é o que vem de fora, mas aquele que atinge o coração. Arrastado para fora, Sansão enfrentou um horror diferente de todos que já conhecera. Não havia glória, não havia honra, apenas as mãos rudes dos inimigos, segurando-o com fúria. O mundo que antes temia sua presença, agora saboreava cada gota de seu sofrimento. Sem que pudesse reagir, sentiu o choque da crueldade contra seu rosto, o som seco de golpes que não podia deter. Em meio ao tumulto, um silêncio cortante se formou. Uma ação terrível se desenrolava diante de todos. Os olhos do herói foram arrancados sem piedade. Agora, a escuridão era sua nova companheira. Sem visão, sem força, sem qualquer escudo que o protegesse, Sansão foi levado como um troféu para um território inimigo, transformado em objeto de zombaria. Aquele que um dia fazia muros tremerem e exércitos correrem, passou a viver entre correntes, obrigado a trabalhos pesados, sem nunca ouvir uma única palavra de compaixão. Cada dia parecia roubar mais um fragmento de sua dignidade, enquanto risos cruéis ecoavam ao seu redor. Não havia mais o respeito, a admiração, a certeza de que seu nome inspirava temor. Restava somente o vazio, um silêncio interno onde ecoava uma terrível conclusão. As grandes vitórias não lhe ensinaram o suficiente sobre o que realmente o sustentava por dentro. Na escuridão, Sansão sentia o frio do chão de pedra, o cheiro da poeira, a vibração de passos desconhecidos, mas algo dentro dele, ainda que adormecido e enfraquecido, resistia.
Uma pequena chama invisível continuava ali, um fio de esperança ligado a uma força muito maior que cordas, correntes ou tesouras poderiam cortar. O que será que aconteceu com Sansão? Será que ele recuperou suas forças? Se você quer a continuação da história de Sansão, comente aí embaixo. Quero a continuação. Será um prazer trazer para vocês. Enquanto isso, assistam a esses 2 vídeos especiais que deixei aqui no final. Um fala sobre a história de sofrimento de Jó e como ele continuou adorando mesmo após perder tudo. E no outro eu mostro como foi a ressurreição de Jesus e como ele foi elevado aos céus. Fique à vontade. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias bíblicas com Star. Até a próxima.